Ô, gente, Roberto Rei Biscaro aqui. O filme espanhol Tin e Tina faz questão de delimitar quase que milimetricamente, né, o período em que ele se passa. Ok, ele se passa no começo dos anos 80, mas se você presta bem atenção ao que é dito na televisão, a gente percebe que a história começa em 1981, bem no dia em que tem uma tentativa de golpe de Estado na Espanha, e vai terminar mais ou menos em 82, no período em que a Copa do Mundo de futebol foi realizada lá. Só que assim, como o filme ele faz questão de demarcar bem historicamente o seu período, só que ele não explica isso, e isso aparentemente fica então sem nenhuma importância na trama, né? Esse é um dos defeitos, inclusive, desse filme de estreia desse diretor aí, que era conhecido por curtas metragens e tal. Ele é um filme com promessas, eu acho um diretor com promessas, mas nesse filme eu achei que o gol sai na trave. Mas antes de falar um pouquinho sobre esse contexto do filme, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço muito. É assim, gente, a Espanha, durante os anos 30, 40, 50, 60, durante décadas, passou por um governo muito autoritário do generalíssimo Franco, tá? Tanto é que a Copa do Mundo de 1982 já havia sido acertada nos anos 60 pelo Franco. Só que o governo dele começou a entrar em decadência. Então, a Copa do Mundo, em 82, lá na Espanha, que seria para ser assim a coroação do governo franquista, na verdade passou a ser mais ou menos como um símbolo da entrada do país em uma época mais moderna, tá? Mas vamos voltar um pouquinho. Durante o período franquista, né, tal, a igreja foi muito importante e exerceu, assim, era aquela tríade, né, da família, dos bons costumes, da igreja. Tanto é que aí já vou até dar umas coisas a respeito do filme. Um dos filmes mais famosos, eu tenho 56 anos, quando eu era criança ainda tinha matinê de domingo à tarde no cinema, aqui no interior do estado de São Paulo. Dificilmente era Semana Santa, durante vários anos, eu me lembro disso, em que a matinê não passava um filme espanhol que se chamava Marcelino, Pão e Vinho. Sonha, sonha, Marcelino, que é um filme dos anos 50, não é nada de terror, mas é um garoto que cresce em um convento, e aí ele começa a fazer, ele é todo arteiro, né, como um garoto da idade dele, deixa os padres lá de cabelo em pé, mas na verdade ele é um menino milagroso, já não me lembro mais dos detalhes, mas essa é a Espanha que do filme, né? É a Espanha que está saindo de um governo em que a igreja era muito fortuna, que tem um filme na sua historiografia muito famoso, Marcelino Pão e Vinho, e que em 1981 sofreu uma tentativa de golpe de Estado, que está, inclusive, eu resenhei uma vez, ainda por escrito, uma minissérie que chama O Dia Mais Importante do Rei, uma minissérie muito boa espanhola, que fala do papel do rei, ex-rei, né, Juan Carlos I, quando o pessoal lá do Franco parece que tentou, de novo, pegar o poder lá em 1981, quando começa a história do filme, do casamento lá do filme. Então, assim, esse filme se passa num período muito instável, em que a Espanha voltava para a democracia, em que simbolicamente a igreja perdia um pouco do seu papel, tá? Então é nesse momento em que está, e que a cultura de massa ficava cada vez mais importante. Só que o filme falha em estabelecer qualquer nexo causal disso com a história. Você fala, nossa, mas isso é muito exigente. Mas então por que o filme me coloca coisas de cultura de massa o tempo todo? Ali, de programação infantil. Por que o filme faz questão de falar quando que a história começa, via televisão, se ele depois não passa, pelo menos, em forma de diálogo ou alguma informação, para quem não é espanhol, para quem é novo, para quem não entende nada disso. Porque daí, quando você se você sabe um pouquinho só disso, e mais uma ou duas coisas que eu vou falar, você consegue talvez fazer algumas ligações dentro do filme, né? Perceba que quando o casal lá, quando eles vão casar,
a moça perde o bebê, né? Então, aí você tem uma ressonância muito maior disso. Ela estava grávida antes de casar. Então, aos olhos do que o filme parece querer mostrar, daquela coisa da igreja, do papel da religião e tal, ela parece que já estava fadada a fazer coisas erradas, né? Esse filme, ele vai desagradar a pessoas muito religiosas, mas também vai desagradar a pessoas não religiosas lá no fim, né? Aquelas radicais nos dois extremos, assim, do esquadro. Eu acho que às vezes o filme queria muito mais chocar, aquilo que eu brinco aqui, né? Tinha hora que falava, uma galinha, uma ave está dirigindo esse filme, porque só quer chocar. Não choca mais. Mas enfim. Então você tem lá, o que é a história? É essa mulher, essa moça que casa com um piloto de avião, tal, e aí ela perde o nenê, ela estava grávida antes do casamento, né? Que simbólico. E veja onde ela perde o nenê, enfim. E aí então eles vão adotar criança, né? E vão adotar dois ultra loirinhos, quase albinos ou albinos, loiros platinados. Não é à toa que esses dois menininhos têm um filme que chama The Village of the Damned, a Aldeia dos Amaldiçoados, de 1960. Os dois menininhos, o irmão e a irmã, são iguaizinhos ao filme lá. Porque esse filme, ele se estabelece numa tradição das crianças malvadas, que começou provavelmente lá nos anos 50 com The Bad Seed, né? E dentro da filmografia espanhola tem um filme muito importante, pouco conhecido, mas muito importante, de crianças malvadas, psicóticas, tal, que é um filme lá dos anos 70, que é Quem Poderia Matar um Ninho, eu nunca sei o título em português, eu não sei nem se foi lançado, que é uma ilha onde as crianças matam os adultos. Essa é a Espanha, essa é a tradição dos filmes a qual esse filme mais ou menos se integra, porque, na verdade, quando essas duas crianças chegam na casa do casal, uma casa enorme, blá, 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 isolada e tal, a gente vai começar a perceber que elas foram doutrinadas, né, dentro daquele convento, e que elas aparentemente usam o conhecimento bíblico de forma muito explícita e não de forma simbólica, né? Elas tomam conhecimentos bíblicos ao pé da letra, e aí elas vão, então, o que é uma coisa que, entre aspas, aparentemente seria boa, elas acabam fazendo como se fossem coisas ruins. Veja o que vai acontecer com o cachorro, né? Quem não gosta de violência contra doguinhos e dogões, cuidado, tá? Tem um dogão lá que vai pro saco. Mas eu vou entrar nisso depois, que é um clichê do filme. Mas aí, beleza. Essas crianças podem ser malvadas ou não. Elas podem estar levando a Bíblia ao pé da letra por inexperiência, porque elas foram doutrinadas, porque elas não sabem realmente as consequências dos atos, ou elas podem estar usando essas coisas para fazer maldade. Essa é uma das coisas que o filme vai plantar. Ou seja, ele planta um monte de coisas, né? Problema de coisas históricas, coisas de cultura de massa, problemas filosóficos, religiosos, que as crianças são chamadas de Tini em homenagem lá ao Santo Agostinho. Então, quem conhece a doutrina do Santo Agostinho, a filosofia do Santo Agostinho, provavelmente vai poder fazer uma outra leitura do filme. Só que o filme, ele nunca estabelece muitos nexos para que as pessoas consigam fazer essas leituras dentro do filme, ou pelo menos comecem. E aí ele começa a ir por dois caminhos, que é o caminho de chocar com aquele negócio da religião, provavelmente choca algumas pessoas ainda hoje, e remontar a clichês dos anos 70. O filme tem uma boa ambientação dos anos 70. Aquela coisa assim, as duas crianças quando estão chegando na casa, o cachorro fica alarmado lá, você já fala, o cachorro já deve ter percebido que eles são do demônio, esse cachorro vai morrer, e blá, 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 blá. E algumas coisas que são difíceis de explicar no filme. Por que um filme que prometia tanto acaba se repetindo às vezes nas coisas e acaba tendo, assim, por exemplo, poxa, tem uma hora lá que a menina, ela quase mata a mulher, né? Com um saco lá na cabeça, e o marido fica bravo, o marido dela fala, não, você quer que eu pegue a cinta e bata neles, não sei o quê? A mulher fala, não, eles são crianças. Então, aparentemente, parece que é a mulher, né, que vai ser a
enfim, parece que é o marido que está contra aquelas crianças e a mulher a favor. Dali a 3 minutos, as crianças fazem uma coisa mais horrível, que vai custar uma vida. E aí o pai começa a defender. Eu falei, mas esse pai, há 3 minutos no filme, queria pegar essas crianças de cinta, que é o que ele deveria ter feito. É 1981, então não tinha ECA, não tinha nada. Não me encham a paciência, tá? Eu picava de cinta aquelas, mandava pro orfanato na hora, assim. Mas enfim, fechando parênteses. Eu falei, mas cadê essa personagem? Cadê a consistência? Na onde que esse pai, de uma hora para outra, ele me vira a casaca desse jeito, né? E aí, claro, o pai, se você quiser fazer uma leitura mais patriarcal, ele é um pai ausente. Aí depois ele vai começar a fazer o gaslighting, né? Aí a mulher vai ser cair naquele clichê da mulher desacreditada, dos filmes de terror, daí que veio inclusive a expressão gaslighting, é de um filme lá que se chama Gaslight, que o marido fazia de tudo para descrever a mulher. E aí o filme, ele meio se perde de tanto peso que tem, tanta coisa que ele quer transmitir, né? Eu ficava frustrado por isso. E aí fica aquelas coisas de querer chocar com o negócio da religião e repetindo coisas que eu já, né, sabia, até que chega no final lá, que o diretor monta um plano sequência, a hora que está na casa, no desfecho, para mostrar para a gente que ele sabe fazer um plano sequência, né? Então, aí que eu falei, o filme, ele é um bom filme de estreia, o diretor quis botar tudo, assim, né? E aí acaba, quando você quer botar tudo, você acaba botando não muita coisa, né? E aí faz aquele final ambíguo, talvez, e que vai desagradar tanto a um grupo quanto a outro grupo, porque, na verdade, tem um negócio lá que você consegue as coisas, um milagre via sofrimento, enfim, pelo menos ele vai provocar discussões, eu acho, ele vai provocar incômodo, né? Quer para quem seja religioso, quer para quem não seja, quer para quem gosta de doguinho, né? Quer para pessoas negócio de deficiência, porque, claro, abre o flanco. Por que as duas crianças que parecem ser albinas, de novo, estão botando o albinismo como sinal de diferença, blá, blá, blá. Eu não estou falando que eu estou achando isso, eu estou falando só coisas que podem ser abertas, discussões que podem vir a ser suscitadas com esse filme. Então, eu acho que é uma promessa de direção, uma promessa de roteirista, eu imagino que seja dele, a direção e o roteiro, mas eu acho que gol na trave, né? 2 horas poderia ter sido muito melhor aproveitada aquelas 2 horas. Ou fizesse um filme mais curto, ou mantivesse as 2 horas, mas tentasse colocar mais nexos causais em tudo que estava querendo ser dito ali, em termos históricos, em termos midiáticos, em termos religiosos, em termos filosóficos. Então ficou um filme meio superficial, chato às vezes, né? O ritmo às vezes cai um pouco, porque as coisas se repetem, e que acabou meio clichetado, né? Por isso que eu falo que ele é gol na trave, lá, bola na trave, ele pode dizer também que ele morre na praia, enfim. Eu consigo pensar em vários outros filmes dessas temáticas, né? Crianças Malvadas ou Não, né? Good Night Mommy, que é recente, esse próprio outro filme espanhol que veio dos anos 70, Village of the Damned, lá dos anos 60, aqueles filmes de crianças malvadas do demo, lá dos anos 70, The Omen, porque as referências estão na cara desse filme, né? Então eu consigo ver vários outros filmes que são mais interessantes, tá? Vamos ver se esse diretor consegue fazer uma coisa melhor. Por enquanto, ainda não fez não, tá? Daí pra cá. Tchau.